E aí, pessoal, como é que vocês estão? Secundaria no sétimo ano. Quero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja em paz, em casa, certo? Em segurança. Segunda onda aí que a gente está vivendo, um grave problema mundial, não é isso? O Brasil está sofrendo muito com essa pandemia. Então vamos se proteger, vamos tomar cuidado porque a gente ama, porque a gente gosta, certo? Então, fique em casa por enquanto, certo? Então, a nossa videoaula de hoje a gente vai falar sobre a vida no planeta. A gente vai fazer uma revisão e tudo, por quê? A gente sabe que o colégio domingo funciona assim. Semana de revisão, semana seguinte tem o quê? Prova, ok? Então, se tem prova na semana que vem, a gente tem que fazer uma revisão agora. Eu elaborei algumas questões para a gente poder debater elas hoje. E aí, depois semana que vem tem a prova de vocês. Vale lembrar que as questões da revisão não são as mesmas da prova, tá? Pode ter algo parecido? Pode, porque não tem como fugir do assunto, mas não é a mesma coisa. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Os quatro materiais que encontramos em todos os seres vivos? Pessoal, a gente está falando de água, açúcares, proteínas e ácido nucleico. Pessoal, água todo mundo sabe o que é, mas quando a gente fala em açúcar, não é um açúcar de cozinha nada, tá? Esqueçam isso, açúcar não é o açúcar de cozinha. O açúcar de cozinha tem um nome chamado sacarose, esse é o nome dele, ok? E aí quando a gente está falando de açúcar, a gente está falando dos carboidratos. Os carboidratos podem ser o amido, o glicogênio, a celulose, certo? São carboidratos, ok? Então não vamos confundir açúcar com açúcar de cozinha, são coisas diferentes. Açúcares na biologia, na ciência, a gente está falando dos carboidratos, é o que dá energia para o ser humano, para todos os seres vivos e tal. Proteína, pessoal, a gente está falando das carnes, né, dos ovos, eles estão as fontes de proteína. E seus ácidos nucleicos, a gente vai estar falando de principalmente DNA e RNA, é isso que a gente está falando. Questão 2. A reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, de propagar sua espécie. Por muito tempo, acreditou-se que os micro-organismos eram incapazes de se reproduzir. Entretanto, hoje se sabe que até mesmo bactérias apresentam reprodução. Nesses organismos, geralmente observa-se a divisão de uma célula em duas, ou em um tipo de reprodução conhecida como reprodução assexuada, partenogênese, conjugação, reprodução sexuada ou enxertia. Pessoal, o nome disso é reprodução assexuada, né? A reprodução assexuada, como apenas um organismo está envolvido na reprodução das bactérias e não há junção de gametas, dizendo que se trata de uma reprodução assexuada. Pessoal, a principal diferença de uma reprodução assexuada da sexuada é, na reprodução assexuada são simplesmente produzidos clones, né? O ser vivo vai se multiplicando, se proliferando dele mesmo. Quando na reprodução sexuada, há a presença de gameta, o gameta masculino, que é o espermatozoide, no caso do ser humano, e o ovócito, que é o gameta feminino, no caso dos seres humanos. Seres humanos. Então, a gente junta eles dois e produzem seres diferentes, certo? Nunca é um clone. Questão 3. Os organismos unicelulares são aqueles que possuem corpo formado por apenas uma célula, em razão da simplicidade desses seres. Acredita-se que os primeiros organismos vivos surgiram no planeta eram unicelulares. Qual dos seres a seguir é unicelular? Uma bactéria, um vírus, uma onça, uma alga ou nenhuma das alternativas? Pessoal, é a bactéria, né? As bactérias são formadas por uma única célula, são seres unicelulares. Normalmente tem de 2 a 5 micrômetros de comprimento e podem ou não formar colônias. Esses organismos possuem material genético no citoplasma, sendo, portanto, denominados seres procariontes, né? O material genético é disperso na célula, não tem um núcleo para guardar esse material genético. Quarta questão. Se você reúne vários aminoácidos, você faz uma síntese de proteína. Uma vez que você quebra essa proteína e libera aminoácidos, estes podem ser usados para gerar energia. A frase acima é um exemplo de excitabilidade, evolução, reprodução, metabolismo, nenhuma das alternativas. Pessoal, isso é um exemplo de que metabolismo, né? O metabolismo ele é nada mais nada menos que o conjunto de reações que permitem ao organismo manter suas funções vitais. Por exemplo, a síntese e a degradação da proteína, de carboidratos e de entre outros. Questão 5. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. De acordo com essa teoria, qual dos organismos a seguir não pode ser considerado um ser vivo?
o homem, musgos, HIV, levedura ou vermes. Pessoal, o que é o HIV? O HIV é um vírus, né? E de acordo com a teoria celular, né, os vírus não são seres vivos por não apresentarem células. O HIV é o vírus causador da AIDS. Questão 6. As células eucariontes possuem envoltório nuclear e os procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? Mamíferos, lactobacilos, fungos, levedura, protozoários. A gente está falando dos lactobacilos, né, que são tipos de bactérias. Tem uma propaganda muito famosa, né, de um iogurte que ele fala que tem lactobacilos vivos e tal, e é isso. O nosso corpo só precisa muito de lactobacilos, né, de bactérias. Então, lembrando que bactérias são seres o quê? Procariontes. Questão 7. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana celular. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de autotróficas, heterotróficas, eucarióticas, procarióticas ou termófilas. Isso a gente está falando das eucarióticas, né? Que são as células que possuem um núcleo bem delimitado pela carioteca, que são chamadas de eucarióticas. Aquelas que possuem material genético disperso no citoplasma recebem o nome de procarióticas. Eu acabei de falar sobre as bactérias, né? Questão 8. Qual das estruturas relacionadas a seguir está presente tanto em células procariontes como em células eucariontes? A gente está falando da mitocôndria, complexo golgiense, lisossomo, ribossomo, peroxissomo. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, tudo foi dado em aula, certo? Se tudo foi dado em aula, eu posso cobrar sem nenhum problema. E tem tudo no livro de vocês também. Então, a resposta correta é entender ribossomo. Os ribossomos são estruturas não membranosas observadas em todos os tipos de células. Sua função é garantir a síntese de proteína para a célula. Qual a função das mitocôndrias, pessoal? Por que serve as mitocôndrias? Essa organela que é tão importante para a vida. A mitocôndria ela é essencial para quê? Elas são organelas celulares relacionadas com o processo de respiração celular. São frequentemente referidas como casa de força das células, pois por meio do processo de respiração celular, garante uma grande quantidade de ATP que é gerada. O que é esse ATP? ATP é simplesmente a molécula que nos dá energia. Aí a gente come, a gente respira, e aí a mitocôndria ela pega o gás oxigênio, pega o carboidrato, a energia, né, a glicose, e transforma isso em energia. E essa molécula de energia a gente chama de ATP, adenosina trifosfato, certo? E aí a gente tem energia. Por exemplo, para eu mexer minha mão, eu estou usando aqui energia. Para eu falar, eu estou usando energia. Para eu fazer qualquer coisa, eu estou usando energia. Para vocês assistirem essa aula, vocês estão usando o que? Energia. E como é o nome dessa energia no ser humano? É o ATP, adenosina trifosfato, certo? Tudo é energia, pessoal, ok? Então, para o corpo gerar energia, precisa de duas coisas: o alimento e o oxigênio. Esse alimento entra no nosso organismo, que são os açúcares, né, os carboidratos. Eles vão ser quebrados no nosso organismo e geram o que? Glicose. A glicose entra na célula junto com o gás oxigênio e aí produz o que? ATP, liberando o que? Gás carbônico. Esse gás carbônico a gente expira ele, né? Manda ele para fora. A gente inspira gás oxigênio e expira o que? Gás carbônico, que é produzido onde? Na mitocôndria, que é por isso que ela é chamada casa de força, ela que nos produz energia, ok? Questão 10. De onde acredita-se que os primeiros seres vivos habitavam? Onde é que surgiu a vida, né, na Terra? Como é que surgiu? Onde é que eles estavam habitando? A origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento surgiram seres primitivos, tais como bactérias, algas e micro-organismos. Isso há cerca de 3,5 milhões de anos. A gente pode chamar, pessoal, que a origem dos seres vivos no planeta Terra, que algumas teorias sugerem, ela surgiu onde? Na água, né? Principalmente nos oceanos. Como nosso planeta ele é muito banhado pelos oceanos, certo? Questão 11. Assinale as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outros seres de outras partes do universo. A biogênese, geração espontânea, evolução química, panspermia
ou seleção natural? Pessoal, a gente está falando da panspermia, né? Que ela é uma teoria que se baseia na ideia de que as partículas fundamentais do surgimento da vida chegaram aqui a partir do espaço, através de quê? De meteoros, né? De chuvas de meteoritos e tal. E aí tinham partículas lá como aminoácidos e tudo isso aí começou a vida a partir daí. E isso que fala panspermia. Questão 12. A origem da vida é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à presença de gases na atmosfera que sofreram ação de descargas elétricas e radiações, fazendo com que moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas. Essa ideia é conhecida como abiogênese, geração espontânea, evolução química, panspermia ou seleção natural. O pessoal está falando da evolução química, né? A ideia da evolução química sugere que substâncias inorgânicas arranjaram-se e foram capazes de dar origem a moléculas orgânicas mais simples. A evolução química, pessoal, é o mesmo pensamento do Aparindo Aldani, tá? Evolução molecular, evolução química, tem vários nomes. Questão 13. A origem da vida sempre foi motivo de muita pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-se que a vida surgia a partir da matéria inanimada, uma teoria conhecida como biogênese, geração espontânea, evolução química, evolução molecular ou seleção natural. A gente está falando da geração espontânea, né? Ou também chamada de abiogênese, que diz que a vida pode surgir de matéria espontânea a partir da matéria bruta. Por exemplo, imagina um pedaço de carne podre, morto, né? E aí a partir dali surgia vida, né? Larva e tal. Mas hoje a gente sabe que isso não é verdade. As larvas vão em cima para decompor aquele pedaço de carne. A mosca vai ali, ela não vai surgir do nada da matéria bruta, né? Vamos ver aqui a questão 14. Analise as afirmações. Primeiro aqui. Um ser vivo é originado a partir de um ser vivo pré-existente. 2. Os experimentos de Red, Nitza, Spallanzani e Pasteur comprovam o surgimento de seres vivos pela reprodução de seres já existentes. 3. Apesar de ser uma teoria aceita, não se conseguia demonstrar como surgiu o primeiro ser vivo. Essas afirmações fortalecem a teoria de origem da vida chamada de evolução química, abiogênese, biogênese ou panspermia. A gente está falando da biogênese, né, pessoal? A biogênese ela é uma teoria sobre a origem da vida que admite que um ser vivo só pode ser originado de um outro ser vivo pré-existente. Eu vim da minha mãe e do meu pai, certo? Isso é biogênese. O experimento de Red, utilizando carne crua em frascos abertos e fechados, identificou que nos frascos abertos surgiam larvas pelo contato das moscas com a carne. A gente viu isso aqui em minha aula, pessoal. Falei sobre o experimento Red. O experimento de Spallanzani, ele contrapôs os resultados do estudo de Nidja ao ver que frascos hermeticamente fechados, pessoal, que está fechado de maneira que não entra nada, certo? Nem ar. Após passar por um longo aquecimento, os pontos de eliminar todos os organismos existentes no caldo nutritivo não dariam origem a seres vivos. O experimento de Pasteur também utilizava caldos nutritivos aquecidos que, ao entrar em contato com o ar, proliferavam micro-organismos. A gente viu todos os experimentos, pessoal. Eu falei todos eles, um por um, detalhadamente, certo? Embora essa teoria, através dos experimentos, comprove que um ser vivo vem de outro ser vivo já existente, não foi possível demonstrar o surgimento do primeiro ser vivo. Isso aí já é uma teoria que tem várias e várias teorias sobre isso, tá? É um pensamento já bem complicado. A gente nunca sabe a verdade realmente como surgiu o primeiro ser vivo no planeta. Questão 15. Pelo que é formado a litosfera? Pessoal, ela é formada pela crosta e pela parte do manto superior. A litosfera, pessoal, é onde a gente vive, né? A gente está agora, a parte sólida do planeta, certo? É a camada sólida mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. No caso da Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa sobre as grandes cadeias montanhosas. Questão 16. Qual o tipo de movimento relativo de placa litosférica que ocorre o choque entre as placas? Pessoal, é um movimento convergente ou de colisão. As placas com movimento convergente são aquelas que se chocam, né, entre si, indo uma de encontro à outra. E aí a gente vai ter os movimentos de afastamento, né, de deslocamento, certo? A gente vai ter esses três tipos de movimento das placas. Tem de colisão,
tem o de afastamento e tem o de deslocamento, que uma passa pela outra, ok? Questão 17. O que mede os sismógrafos e qual escala é utilizada nele? Pessoal, sismógrafos. O sismógrafo ele é um aparelho que detecta os movimentos do solo, incluindo os gerados pelas ondas sísmicas. Consiste no sensor básico de instrumento sismográfico, de que o sismógrafo e o sismoscópio fazem parte. Pessoal, o sismógrafo ele mede terremotos, né? Como é que a Terra está se mexendo, certo? As placas tectônicas, as placas litosféricas. Então, o sismógrafo vai medir se vai ter terremoto ou não, se está acontecendo terremoto ou não, certo? A amplitude... Perdão. A amplitude das ondas no sismógrafo é proporcional à magnitude do sismo, que é uma medida de energia libertada, sendo que há várias magnitudes, das quais a mais conhecida é a de Richter. A escala de magnitudes são abertas, não tem limite superior nem inferior. A magnitude de um sismo é a mesma quando qualquer que seja o ponto da Terra em que se mede. A intensidade sísmica é uma medida dos efeitos, né? Os estragos produzidos pelo sismo, o terremoto, né? Pode-se assim dizer, o abalo. E mede-se geralmente na escala Mercalli, que vai de 1 não sentido e 12 a destruição total. A intensidade de um sismo diminui à medida que nós afastamos do epicentro. Com o estudo dos sismos, é possível conhecer a estrutura interior da Terra e auxiliar a planejar a segurança, certo? Então a gente tem duas escalas, né? A escala Richter e a escala Mercalli, ok? Sendo que a escala Mercalli ela é o poder de destruição, o quanto foi destruído. E a escala Richter ela vai medir a quantidade, a magnitude, né, do abalo. Foi 6, 7, certo? 1 grau, 2 graus, certo? E quem vai medir isso é o sismógrafo. Ele vai medir a magnitude do terremoto. Questão 18 ela pergunta o seguinte: o que é magma? Pessoal, magma é uma pasta que existe no interior da Terra, aquecida entre 600 e 1200 graus, mantida normalmente no interior das câmaras situadas até 150 km de profundidade. É bem fundo, certo? É constituída por silicatos de ferro e magnésio e mais compostos voláteis ricos em enxofre, cristais em suspensão e bolhas de gás. E aí, pessoal, uma outra informação que a gente pode falar sobre o magma é que quando o magma ele é expelido, né, do vulcão, ele se transforma em o que? Lava. E essa lava ela esfria e forma o que? Rochas. Que a gente chama de rochas magmáticas ou rochas ígneas, ok? Então é possível surgir uma ilha simplesmente no meio do mar. Do nada ocorre uma erupção vulcânica dentro do oceano, que os oceanos são cheios de vulcões. E aí essa lava é expelida para cima. Quando ela esfriar, ela vai formar o que? Rocha. Essa rocha vai ser formada uma ilha. Qual a função da camada de ozônio, pessoal? A função prioritária da existência da camada de ozônio na atmosfera terrestre é filtrar e impedir a passagem dos raios ultravioletas, podem ser raios A, B ou C, para a superfície da Terra, pessoal. A gente sabe que se os raios violetas causam câncer, causam problemas de pele, causam alterações no DNA. Então, isso pode causar queimaduras graves também, isso pode alterar o comportamento das plantas, né? Pode impedir o crescimento e tudo. Então, a camada de ozônio ela é essencial para a manutenção da vida na Terra. A questão número 20, que é a nossa última questão. O que pode causar uma extinção em massa? Que a gente também viu isso daqui em aula. O que é? Atualmente, parece improvável que cada fator atue como fator geral para a extinção em massa. As causas para a extinção em massa variam de evento para evento, se bem que há normalmente fatores em comum entre eles. O que quiser que sejam resultados não de mas uma combinação de fenômenos. Entre as causas mais citadas, a gente pode destacar o quê? Impactos de asteroides, que é o que provavelmente causa a morte dos dinossauros, erupção vulcânica de basalto continentais, alterações climáticas, uma era do gelo, ou, por exemplo, um aquecimento global, um superaquecimento global, mudanças na forma do continente por causa dos movimentos das placas tectônicas. A gente viu, né, que o movimento das placas tectônicas elas podem ter formado, o planeta pode ter sido um único continente chamado Pangeia. E as placas tectônicas vão se mexendo, até que pode chegar a um ponto onde fica tudo muito afastado, como é o que está atualmente.
mudanças no nível do mar. Eu sempre bato nessa tecla, pessoal, em sala de aula. O nível do mar, imagine se todo a Antártida derretesse, o nível do mar iria aumentar. O que é que, por exemplo, já aconteceu com Calcaia e Fortaleza, que são regiões litorâneas? Elas iam sumir do mapa, fica todo mundo debaixo d'água, todas essas cidades. Explosões de estrelas que lançam radiação nociva para a Terra, entre outros. E para casa, pessoal, quero que vocês estudem, porque semana que vem é o quê? Prova, certo? Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, curte, compartilha esse vídeo, vai seguir a gente no Instagram, no Facebook, certo? Pessoal, obrigado. Tenham bons estudos até semana que vem. Não esqueça de estudar por prova, estudar para a prova, através das aulas, da revisão, pelo livro, que é super... O professor ele não vai tirar uma questão do nada, ele sempre vai tirar do livro, certo? Então, bons estudos.